Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós continuaremos vendo um pouco sobre as potências. Então, nas aulas passadas a gente viu a importância do parênteses na potência, também vimos expressões numéricas e o que são as potências, né? As propriedades de potência elevada a zero, potência elevada a 1, potência elevada a expoente par e expoente ímpar. Então, é importante que vocês vejam os vídeos anteriores, se tiver dúvida, volta lá, assiste novamente, para que nós continuaremos dando sequência ao conteúdo de potência. Então, hoje, na aula de hoje, nós veremos potência, né, com a base racional, igual nós já estávamos vendo, quando a base é um número decimal ou uma fração, porém, agora o expoente não será mais um número positivo, não será um número natural, será um número inteiro. Então, ele também pode ser um número negativo. Então, aqui, base racional e expoente inteiro, né? Está na página 91. Esqueci de colocar aqui para vocês. Página 91. Então, vamos recordar, para a gente poder entender o que é um expoente negativo. Vamos recordar algumas potências aqui. Eu coloquei as potências de base 2. Então, vamos lá. Quando eu tenho 2 elevado a 1, o resultado é 2, porque eu repito esse número apenas uma vez. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 2 significa que é 2 vezes 2, que é 4. 2 elevado a 3, que é 2 ao cubo, significa que é 2 vezes 2 vezes 2, tendo o resultado 8. Tudo bem até aí? Agora eu sei que 2 elevado a zero é 1, porque todo número elevado a zero é 1. Isso já foi comprovado para vocês em sala de aula. Então aqui, agora eu tenho os negativos. Eu não sei como é que funciona, mas tem uma regularidade que está acontecendo, né? Como eu estou numa potência de base 2, sempre eu continuo multiplicando por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Ou se eu quero fazer o contrário, né? Eu quero vir do 8 para o 4. Se eu venho do 8 para o 4, eu divido por 2. 8 dividido por 4, 2. Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então tá, tô no 8 dividido por 4, 2. Agora 4 dividido por 2 deu 2, certo? E 2 dividido por 2 é 1, tá? Então, aqui, se eu divido por 2, né? 2 dividido por 2, 1. Então, quando eu vou de baixo para cima, eu multiplico, de cima para baixo, eu divido, porque é a operação inversa. Tudo bem, agora, então, eu quero descobrir esses daqui, né? Se aqui eu multiplico, se aqui eu dividir, eu continuo dividindo. Então, agora, quanto que dá 1 dividido por 2? Vou colocar como fração. Ué, 1 dividido por 2 é 1 meio, 1 sobre 2, ok? Tá, agora eu quero descobrir o próximo ainda. Para eu descobrir o próximo, eu continuo dividindo por 2. Então, eu tenho que dividir 1 meio por 2. Se eu vou dividir 1 meio por 2, o que é isso? Divisão de frações. Como que resolve uma divisão de fração? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, eu descobri que 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. E o 2 elevado a menos 3, né? Eu vou ter que dividir 1 quarto por 2. Então, vai ficar 1 quarto dividido por 2. O que é isso? Divisão de frações. Então, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 meio. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, eu descobri que 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Percebam o que está acontecendo, ó. O 2 elevado a 1 era 2. E o 2 elevado a menos 1 é 1 meio.
O 2 elevado a 2 era 4. E o 2 elevado a menos 2 é 1/4. O 2 elevado a 3 era 8. E o 2 elevado a menos 3 é 1/8. O que está acontecendo? O número está invertendo, né? Então, eu sempre pego o inverso do número. Então, existe uma regrinha para isso. Por que existe uma regra? Para a gente não ficar toda vez precisando fazer isso aí, né? Para encontrar tudo isso. Então, a gente descobriu uma regularidade. O que está acontecendo? Todo número, toda potência, né, com expoente negativo, então o A aqui ele pode ser qualquer número e o N também pode ser qualquer número, né? O A pode ser um racional e o N aqui pode ser um natural, né, porque já está com sinal de negativo. Então, a regrinha é o quê? Quando eu tenho uma potência elevada ao negativo, eu vou inverter a minha potência. Eu inverto, né? E continuo elevando ao expoente, só que agora positivo. Então, para descobrir uma potência com um expoente negativo, um expoente inteiro, eu preciso inverter a minha potência primeiramente para depois resolver. Vou apagar aqui para a gente ver alguns exemplos. Rapidinho, vamos lá. Vou deixar a regrinha ali do lado, pra gente não esquecer ela. Vou pegar os exemplos aí da apostila pra depois vocês ir conferindo aí. Então, vamos lá. 3 elevado a menos 3, né? 3 elevado a menos 3. Primeira coisa, eu não consigo resolver uma potência com um expoente negativo. Primeiro, eu tenho que transformar esse expoente que é negativo em expoente positivo, que daí as coisas vão ficar mais fáceis. Então, para eu transformar esse expoente que é negativo, a gente acabou de ver que eu tenho que pegar o inverso da minha base. Quem é a minha base aqui? A minha base é o número 3. Qual é o inverso de 3? Se eu tenho 3 é o mesmo que 3 sobre 1, certo? O inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3. Eu troco o numerador de lugar com o denominador. Então, aqui eu vou ficar com 1/3 elevado a 3, porque daí o meu expoente, que era negativo, virou positivo, tudo bem? Lembrando que eu não posso esquecer do parênteses quando eu estou invertendo, porque se aqui o 3 estava elevado a menos 3, então 1/3 tem que ser elevado a 3, tem que ser toda a minha base. Então, aqui fica fácil de resolver, né? 1 elevado a 3, 1 ao cubo, 1. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E aí, nós encontramos o resultado da potência. Mais um exemplo. Menos 2, olha que agora eu tenho uma base que é negativa, então já tem que ter uma atenção maior. Menos 2 elevado a menos 2, vamos lá. O sinal eu vou manter, porque eu não posso mexer nele. Tudo bem? Por quê? Se eu tenho menos 2, vamos lá. Menos 2, a minha base, certo? Menos 2 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 2. Eu vou pegar o inverso disso. O inverso dessa fração, menos 2 sobre 1, eu vou trocar numerador de lugar com denominador. Então, vai ficar 1 sobre 2, certo? Só que eu tenho que manter o negativo, porque continua sendo negativo. Quando eu inverto o número, o sinal dele sempre permanece. Então, o inverso de menos 2 é menos meio. Tudo bem? O menos está dentro do parênteses? Está. Então, aqui ele também tem que ficar, certo? Tudo isso elevado a 2. Por que 2? Porque eu estou invertendo a minha fração para esse sinal de negativo virar positivo. E aí, eu consegui resolver. Vou apagar aqui para eu poder resolver. Agora fica fácil. Expoente par, o resultado será positivo. 1 elevado a 2, 1 ao quadrado, 1. 2 elevado a 2, 4. Então, o resultado disso aqui é 1/4 positivo, ou só 1/4, certo? Mais um exemplo, vou apagar a regrinha aqui, porque agora todo mundo já entendeu, ficou bem claro para todos, né?
E nós veremos agora com uma fração. A gente viu com um número natural, com um número inteiro e agora com uma fração. Então, menos 2 sobre 3 elevado a menos 2. Tudo bem? Vamos lá, então. Meu expoente é negativo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar ele em positivo para eu conseguir resolver isso aí. Menos 2. Então, ele vai virar mais 2, certo? Meu expoente. Então, para a gente inverter esse número aqui, ué, fica mais fácil ainda. Se aqui a gente tinha 3 sobre 1 e ficou 1/3, se aqui eu tenho 2 sobre 3, vai ficar o inverso. Troca o numerador com o denominador de lugar. 2 sobre 3, o inverso é 3 sobre 2. Tudo bem? O sinal era negativo. Continua negativo, porque o sinal não se mexe. O sinal só se mexe quando eu estou lá no oposto, no simétrico. O inverso, o sinal continua o mesmo, eu só inverto a fração. Agora aqui, o meu expoente que era negativo virou positivo porque eu inverti a minha fração. Agora eu resolvo, ficou fácil, né? Se aqui era 2, que é um expoente par, o meu resultado será positivo. 3 ao quadrado, 9. E 2 ao quadrado, 4. Então, o resultado dessa fração, dessa potência é 9/4, ou mais 9/4, né? O sinal de mais não precisa aparecer. Pessoal, então na aula de hoje é isso. Agora vocês resolverão os exercícios 40 até o 43, sobre expoente negativo. Então, na aula de hoje a gente viu quando eu tenho um número, né, racional, uma base racional, pode ser um natural, pode ser um inteiro, pode ser uma fração, pode ser um decimal, elevado a um expoente negativo. Tudo bem? Só mais uma coisinha. A gente viu com a fração, né? Vamos supor que eu tenho um número decimal aqui. Última coisinha. Se eu tenho um número decimal, 1,2, por exemplo, vamos pôr 0,2 aqui. 0,2 elevado a menos 2, né? Vamos pegar esse aqui. 0,2 elevado a menos 2. O que eu posso fazer? Eu posso transformar esse decimal numa fração. Então, para eu transformar o decimal numa fração, eu pego o número sem a vírgula, que seria 2, né? E conto as casas decimais. Então, se eu tenho uma casa decimal, eu divido por 10, né? E aí fica 2 décimos elevado a menos 2. Agora ficou fácil, né? Eu já tenho o que eu acabei de aprender. É só eu inverter a minha fração. Então, fica 10 sobre 2 elevado a 2, porque o meu expoente ficou positivo. 10 ao quadrado, potência de base 10, né? Vai ficar 100. Eu conto, olho no meu expoente para colocar o número 0. A gente já viu na aula passada. E 2 ao quadrado, 4. Aqui eu posso simplificar, né? 100 sobre 4 é 25. Tudo bem, pessoal? Então, nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.